Vamos lá, pessoal. Bom, sou o Felipe, quem não me conhece, sócio-diretor, repórter da LKB. Hoje aqui para essa LKB Live número 9, onde a gente vai conversar com o CEO da Duotone. A ideia das lives aí foi sempre a gente criar esse conteúdo enquanto está todo mundo fora da água, algumas cidades ali no isolamento total, então vamos gerar ainda mais conteúdo sobre o kitesurf enquanto a gente está quietinho em casa, para depois entrar com tudo dentro da água e todo mundo saber mais informações, conhecer um pouco mais sobre os atletas, conhecer um pouco mais sobre o mercado. Então esse é o intuito da nossa live aí. Para quem não conhece, nosso portal localkiteboard.com, seu pico de kite na web. Entra lá, tem diversas notícias, informações, diversos serviços que a gente está comunicando. A gente trabalha com informações de eventos, atletas, mercado, lifestyle, todo ecossistema que gira em torno do kitesurf. Nosso objetivo é fomentar todo esse ecossistema para a gente gerar ainda mais recursos e a gente desenvolver o esporte no nosso país e também dar toda a visibilidade do nosso esporte aí para o mundo inteiro. Nós temos os melhores picos de kites aqui do mundo. Enquanto a galera entra, vou contar um pouquinho sobre alguns detalhes aí do que a gente está em preparação das novas atualizações do portal da LKB e os nossos novos serviços, né? LKB, dois anos agora em abril que a gente lançou o portal e para esses 2 anos a gente está preparando, estamos em fase de desenvolvimento, já fechamos todo o layout. Felipinho, nosso programador, está ali trabalhando com força total para a gente atualizar o layout do site. Vocês vão ver em breve aí novas cores, novas fontes, tudo para melhorar a experiência de vocês na usabilidade, na navegação do portal. A gente está trabalhando também com uma otimização para o celular, para a plataforma ficar muito mais rápida e vocês conseguirem acessar da melhor forma possível todo o conteúdo que a gente posta, de vídeo, podcast, as informações escritas também, enfim. Então a gente está num trabalho bem forte para evoluir a plataforma. Além disso, a gente está com um serviço que a gente já subiu no ar, que é o Picos de Kite. É um serviço que a gente está começando agora. A ideia é evoluir bastante esse serviço. A gente está com mais ou menos uns 30 picos dentro dessa página. A gente quer ter centenas de picos, tanto no Brasil e no mundo, então esse é o nosso trabalho atual para crescer cada vez mais os cadastros dos picos, né, dentro da nossa página, de serviço que a gente vai oferecer para vocês que são os visitantes da Local Kiteboard. Lá você vai encontrar todas as informações de velejo, né, de diferentes picos. Então a gente vai falar do descritivo, né, um pouquinho do local, como funciona, qual que é o foco da modalidade do local, qual que é a direção predominante de vento, um gráfico com as melhores épocas de vento do ano para você planejar sua trip, assentamento de risco, algo muito importante que a gente aprendeu bastante com o nosso mestre aí, Marcelo Gervini, numa das trips que a gente fez, um coach com ele, e em primeiro lugar, antes de qualquer coisa no kitesurf, é a segurança sua, dos outros que estão na água, do pessoal que está curtindo a praia. Então olhar bem para esse ponto, para num lugar novo que você vai velejar, não acontecer nenhum problema mais grave nem com você, nem com ninguém. Então acho que esse é um ponto muito importante. Fora de divulgar também a estrutura do local, a gente tem um espaço lá para divulgar o comércio local, os bares, os restaurantes, os serviços de turismo. Então a gente está apostando bastante nessa ferramenta, que ela vai trabalhar 2 pilares fortes da LKB, que é a informação de qualidade para o kitesurfista e fomentar o comércio local. Então a gente quer bastante acesso e até feedback de vocês que vão começar a acessar os picos para a gente melhorar cada vez mais a ferramenta. E se você é local de algum pico, o pico não está lá cadastrado, manda uma mensagem para a gente, manda um direct aqui no Instagram ou um e-mail no info@localkiteboard.com para a gente bater um papo, pegar todas as informações necessárias e cadastrar o seu pico lá para todo mundo ter a maior quantidade de informação possível e poder velejar em cada local. É isso aí, começando agora a nossa LKB número 9. Quem for chegando aí, manda um salve, fala de onde está falando. A gente já definiu algumas perguntas num papo prévio aí com o pessoal, com o nosso entrevistado também, com as perguntas que o pessoal mandou para a gente para trabalhar nessa live, mas também pode mandar pergunta aqui no chat. A gente vai conversando, vai selecionando as melhores perguntas para a gente responder ao longo da live. Salve, salve! Primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite de mais uma LKB Live. Duotone é parceira da LKB em vários projetos, a gente já bateu altos papos aí para evoluir cada vez mais o nosso esporte no cenário nacional. E primeiro, obrigado, então conta aí um pouquinho pra gente, onde você tá, Brunão, qual que é esse momento aí, como tá a situação,
que cidade você está por aí, o que você está fazendo em relação ao seu trabalho aí junto com a Duotone no desenvolvimento, mesmo com tudo parado aí, dos trabalhos de kitesurf para os próximos meses, cara. Bom, desde o do isolamento eu estou em Itajaí, que é onde eu estou morando vou fazer 2 anos agora, que foi onde a gente montou, a sede da empresa está aqui em Itajaí, devido às facilidades com logística e o porto. A cidade não está totalmente parada, até por causa da questão do porto, das importações, algumas coisas tem que movimentar aqui. Então, Show. eu estou aqui já tem uns 2 meses parados, mas assim, parados só no isolamento, né? Mas a parte de planejamento e coisa tá a mil, justamente porque a gente tem que tentar antecipar tudo que vai acontecer para frente e para a próxima temporada do segundo semestre. Para a gente, assim, é ruim, mas de certa forma já é uma época de baixa temporada agora, né? Então, Sim. as coisas caíram um pouco, mas assim, nunca foi fechado tudo, o comércio, as praias, e nunca foi zero o movimento. Mas essa época já é uma época que dá uma baixada dos negócios e é uma época de bastante planejamento. Então, eu tenho tido muitas reuniões. Hoje eu estou desde 9 da manhã em reunião de Skype, Caraca. Zoom e Teams com o pessoal da Alemanha, Áustria, resolvendo um bando de coisa para parte de produção, série de coisas. Show, legal. Todo mundo usando ali uns 30 aplicativos de teleconferência hoje em dia ali para conseguir solucionar e se conectar da melhor forma possível aí. Legal, Brunão. Então, falando um pouquinho sobre a empresa, conta pra gente o tamanho da Boards & More no mundo, né? Quais são as linhas de serviço e produtos que vocês trabalham mundialmente nesses diferentes esportes, que tipo de equipamento e acessório? Bom, a Boards & More ela é empresa mãe, dona da Duotone Kiteboarding e da Duotone Windsurf, que a Duotone Windsurf faz a parte de velas de windsurf. Ela é dona também da Ion e da Fanatic Windsurf. A Fanatic Windsurf faz a parte de pranchas de wind e sup. E a Ion faz acessórios para todos esses esportes, kite, wind, sup. E na Europa eles trabalham também com uma linha de equipamento de bike, de mountain bike. Legal. Mais especificamente parte de downhill e enduro. Mas a gente não trabalha com essa linha aqui no Brasil, só na Europa. Show. E aí, quando a Boards & More veio para o Brasil... o tamanho, desculpa. Você perguntou em relação ao tamanho, né? Hoje a empresa é líder de mercado, tem mais ou menos tem um faturamento anual de uma faixa de 100 milhões de euros e está espalhado praticamente em todos os países da Europa e do mundo, praticamente. A sede é na Áustria, né? São 2 sedes. A sede tem um escritório mais financeiro e logístico na Áustria, na cidade de Bonn, e tem um escritório outra sede que é na Alemanha, que é a parte de desenvolvimento, escritório de marketing, e todo o R&D é feito na Alemanha. Então são duas sedes praticamente, e controla o resto das outras. E ela tem filiais em outros 7 países no espalhado mundo, filiais próprias, sendo o Brasil uma delas, que está instalada aqui em Itajaí. Show. E quando que a Boards & More veio para o Brasil, você já comentou aí que a sede fica em Itajaí, né? Qual que foi a data e quais foram os planos dessa vinda para o Brasil? Ela veio para cá 2 anos atrás. Eu iniciei um projeto de implantação da sede aqui no Brasil. A gente começou com um estudo, foi quase 1 ano, 8 meses praticamente de estudos e idas e vindas, planejamento de como ia trazer, o que ia fazer, o que não ia fazer, até a seleção do local onde ia ser, se valia a pena colocar a empresa no Nordeste ou em São Paulo ou aqui no Sul. Foi feito milhões de análises, milhões de planejamentos, planilhas, estudos de logística. Então, chegou-se que o local mais adequado, com melhor custo-benefício seria aqui em Santa Catarina, até por questões de incentivo fiscal que tem em relação à parte de importação. Itajaí hoje praticamente o segundo maior porto do Brasil, tem uma parte logística muito forte,
a empresa e os postos ficam tudo na beira da BR-101 aqui, que atende o resto do Brasil todo. Então, a parte logística, tanto para recebimento quanto para distribuição dentro do Brasil, fica muito mais fácil aqui de Itajaí. Show. Legal. Bruno, e por que teve essa decisão da empresa, né? Não sei, um pouquinho do bastidor de eles decidirem vir para o Brasil, né? Acho que um dos fatos é que o Brasil é um dos maiores, o maior potencial de kitesurf que a gente tem, um mercado extremamente pequeno ainda, mas a gente sabe que do tamanho, da força que vocês chegaram, é a única empresa que chegou com tanto planejamento de operação e de comunicação também, né? De alguns eventos que vocês fazem pelo país. Conta um pouquinho mais aí, qual foi a decisão de vir para cá? É bem complicado essa decisão, porque isso aí foi uma decisão que foi tomada durante 15 anos. Né? Então, caraca. Até antes de eu estar na empresa, a Boards & More, ela começou esses projetos de ter sedes próprias em alguns países. Então, ela começou abrindo dentro da Europa mesmo, então Espanha, Itália, Áustria, Holanda. Então, assim, eles foram abrindo mais perto de onde eles estavam, a sede mesmo, e da sede eles faziam a distribuição sem precisar ter um estoque em cada país. E aí o Brasil sempre teve as questões complicadas em relação à distribuição, importação, capital de giro. A parte de importação e planejamento é muito complicada para o de kitesurf. Então, o nosso planejamento começa quase que 8 meses antes da temporada, a parte de pedido, inclusive. Tipo, normalmente se faz pedido os equipamentos são lançados normalmente em agosto. Tem que começar os pedidos a serem feitos e o nosso planejamento para dar tempo de produção, envio, importação, contagem, entrada no nosso estoque e tudo mais, tem que começar mais ou menos de janeiro, fevereiro, a parte de pedidos. Então, se não é uma coisa que não é fácil, simplesmente, eu preciso do kite para o mês que vem, eu vou e peço e chega aqui. É bem complicado e difícil o planejamento disso. Então, isso aí fazia com que os distribuidores ainda tem um problema muito grande. Então, as outras marcas têm esse problema em relação à distribuição, agilidade com que eles conseguem trabalhar isso no mercado e até mesmo ter o capital de giro para estar trabalhando com isso aí. Então, isso aí foram motivos que levaram com que a gente fizesse. Falasse, é um país certamente problemático em relação à distribuição, que estava sempre tendo gaps de fornecimento e estoque, e, de certa forma, trabalhando, eles diretamente cortavam algumas etapas de planejamento, de limitações e aceleravam o processo. Então, eles decidiram. Até então, foi o último país a ser implantado. Não o último que não vai ter outros, mas assim, foi o último dos países a ser implantado. Então, antes a gente foi aos Estados Unidos, que também virou sede própria, e agora o Brasil já há 2 anos. E desde 2 anos eles não abriram nenhum outro, mas estão sempre estudando onde que dá para fazer. E onde dá para expandir. Show. E aí acho que você já até falou um pouquinho das dificuldades que acho que outro problema além da importação, imposto, as dificuldades que todos os empreendedores têm dentro do Brasil, então tem que ser guerreiro mesmo para conseguir construir uma operação muito bacana, com uma qualidade de serviço top e manter também o capital de giro para sustentar a empresa e os funcionários que trabalham nela. Tem algum desafio que você quer destacar dessa implantação aqui no Brasil? A gente sabe que eles buscaram você até por ter toda a sua experiência logística, né, todo esse planejamento operacional, e o papo que a gente teve também lá na nossa agência, já deu para perceber que você é um cara extremamente criativo, que cada hora vinha com um projeto, não quero fazer isso, quero fazer aquilo, tem um monte de coisa na cabeça que a gente quer pôr em prática para realmente desenvolver o mercado, então acho que tem esse planejamento logístico e a criatividade que você traz para dentro da empresa, e quais são esses desafios que vocês têm para operar e realmente colocar uma puta operação de pé aqui no país, cara? Então, tem várias dificuldades, né? Uma das maiores, assim, que eu acho que destaca, que às vezes as pessoas não pensam tanto, é a parte humana e mental da coisa. Então, assim, normalmente as pessoas... Eu acho que, assim, quando a gente entrou no Brasil, que a gente trouxe a empresa da forma que a gente estava trazendo para cá,
todo mundo tem expectativa que assim, a empresa se instala e pronto, acabou, tá tudo certo agora, daqui para frente tudo funciona. Só lucro, né? E a parte de você tipo isso. Então, uma das coisas mais difíceis é justamente a construção, uma reconstrução do mercado e uma readaptação para aquela nova realidade. Então, assim, as pessoas não se tinha, de certa forma, estruturada, e ainda tem muito para a gente andar com isso ainda, estruturação de escola, de estruturação de lojas. Lógico que sim, tinha várias escolas, várias lojas, tinha várias coisas acontecendo, várias pousadas, vários clubes e tudo mais. Só que ninguém, de certa forma, coordenando isso, ou ninguém sendo fiel a nenhuma marca, nenhum sendo fiel a algum serviço, tendo experiência de como trabalhar daquela forma, como trabalhar com uma distribuição direta, que passos eles devem seguir até para uma melhor profissionalização da escola que já existia, do hotel que já existia, que era voltada para cá e tudo mais. Então, esses passos, as pessoas acham que assim, você instalou a empresa no Brasil, pronto, mês que vem já está tudo certo, é só sentar na cadeira e ficar tirando pedido. Cara, são inúmeras, ainda são, né, inúmeras horas de viagem, conversas e mais conversas com todo mundo, sentando com os revendedores, sentando com as escolas, tentando explicar, fazendo planos de como vai fazer demo, como vai fazer programa de escola, quando que as coisas vão chegar, quando que não vai chegar. O pessoal às vezes não entende, tipo, mas como é que não tem estoque? Como é que você mandou uma foto que tinha, tipo, 300 kites em estoque, agora não tem nada, não tem o que você tinha, o tamanho tal? Você fala, justamente, o planejamento todo é meio que feito, assim, lógico que tem os parâmetros a ser seguidos, mas a gente faz meio que na cega, por enquanto. Porque essa parte da falta de costume de como trabalhar, as pessoas também não tinham números para te dar de mercados. Elas não conseguiam falar assim, eu preciso de tantos kites, eu vendo tantos kites. Era assim, eu acho que eu vou vender uns 30 kites. Sim. E aí você fala, mas que tamanho? Que modelo? Que cores? Aí você começa a jogar variáveis para a pessoa fala assim, putz, não sei. Não tem essa informação no próprio negócio. Então assim, eu conseguia tipo, juntar 20, 30 lojistas, escolas e tudo mais, e de certa forma, tipo, adivinhar e falar assim, não é adivinhar, mas tipo, chutar e falar, essas escolas com que eles estão me passando, eles vão precisar 400 kites. E aí daí eu tenho que trabalhar, mas eu vou acrescentar, eu acho que se a gente fizer isso vai dar mais, então a gente tem que acrescentar 500, tem que trazer tantos mais de tais modelos, de tais cores, de tais... Aí você começa um quebra-cabeça assim que são 1000 variáveis em todas as possibilidades e o cliente sempre vai pedir o que você não tem, o que está faltando. Ou então, assim, a gente muitas vezes, a marca já estava no Brasil há 15 anos e tinha muita gente que não conhecia outros modelos dos equipamentos. Então, às vezes só chegavam os modelos e criava certo vício. Então, as pessoas ficavam assim, eu só conheço aquele modelo, só quero esse modelo, só quero aquela coisa. Aí você traz, mas tem esse outro que é para esse tipo de modalidade que está fazendo, que você está utilizando outra coisa. E aí, quando as pessoas começam a aprender também outros modelos, outras modalidades, outras finalidades para o mesmo, ou testar outros produtos, você fala, mas esse aqui era muito melhor, esse aqui não é. Aí você começa a variar também em cima do que podia trazer, o que não podia, e fica bem difícil você fazer um planejamento em cima disso. E aí também fica difícil você ter planejado esse crescimento. Porque assim, eu posso falar assim, tudo bem, eu vou trazer 400 kites para essa galera aqui. Aí do nada, digamos, um kite lá, o Neo, por exemplo, que é um dos mais cobiçados. Se eu não soubesse que era o mais vendido, eu trouxe só, desses 400 kites, eu trouxe só 100 Neo. Aí de repente, eu vou precisar de 300 Neos. Só de Neo eu precisaria de 300. E eu só trouxe 100. Até eu conseguir corrigir esse problema de eu não ter. Se eu não tiver tido, se as pessoas que me fizeram esse planejamento não tiverem acrescentado e falado, eu precisaria de, no meu planejamento, 200 Neos. Aí eu falar, beleza, 200 Neos. Eu ia trazer 250 para dar uma margem ali. Mas aí desse planejamento eles vão e precisam 500. Não, eu não tenho como ligar lá na fábrica e falar, então me manda mais 200 Neos agora. Porque além do meu planejamento não ter sido feito de forma correta, porque assim, apareceu uma demanda a mais no meio da temporada, existe todo o resto da produção que está sendo atendido o resto do mundo.
Então eles não podem simplesmente falar assim, não, então tira a produção, para a produção e manda para o Brasil. Eles vão falar, pô, não, o cara da Itália que fez o pedido dele certo vai receber, o cara dos Estados Unidos que fez o dele certo vai receber. Às vezes eles até conseguem tirar um pouco de assim, tira 10 kites de um, 10 kites de outro e manda para mim de forma emergencial, porque eu tive uma demanda extraordinária em cima de um produto. Mas nunca é assim, é muito difícil eu falar assim, eu vou pedir 300 kites, eu vou acertar todos os kites que eu quero, quantos vai precisar e não vou precisar de outros. Lógico que eu tenho como fazer um planejamento que eu vou aumentando em cima, assim, eu quero no começo da temporada 300, no próximo mês eu já recebo mais 100, outros mais 100. Eu tenho esse planejamento, mas se eu tiver muita variação em cima disso, eu não consigo corrigir. Então fica bem complicado. Show. E fora o time logístico, né? Porque não é só pedir, chegar aí no porto, chegou no Brasil, distribuir, tem toda essa questão também. O kite, a fabricação do kite é muito complicada. O pessoal acha que é só costurar. Não é, porque assim, o kite não tem, além do processo de corte, não tem mais nada que é feito por máquina. Então você não tem como automatizar o processo, a construção do kite. Então ele é cortado a laser os painéis e a partir daí tudo é feito manual. Então tem que ir lá todo costurar tudo certinho, fazer a parte de cola, fazer a parte de... E tem que estar milimetricamente posicionado certo, feito de forma certa, senão o kite vai voar torto. Então o kite leva praticamente, o processo todo leva quase 24 horas. Todos os kites são... A bexiga, depois que ele é todo costurado, a bexiga é inflada fora do kite por umas tantas horas, são 6 horas, e depois, depois que ela é colocada dentro do kite, ele fica inflado também, todos os kites ficam inflados dentro de um galpão durante 24 horas, para ver se não teve nenhum outro problema, aí passa por todo um procedimento de controle de qualidade, que eles testam o tamanho de cabresto, vê se todo... Assim, até os cabrestos, tipo nozinho, aqueles que todo mundo pega os cabrestinhos, tem um nozinho e tal, na ponta, não sei o quê, tudo aquilo ali tem que ser feito manualmente. Então, se a pessoa não tiver um gabarito ou a forma de fazer certo, tipo, o nó não pode estar meio centímetro para baixo, meio centímetro para cima, porque senão as linhas ficam tortas. Então, isso tudo é feito manual. Então, o processo de construção do kite leva 45 a 60 dias para ser feito, uma produção de equipamento. E aí, depois, para chegar aqui, é basicamente, acho que os mais rápidos que chegaram aqui foram 45 dias. Mas contando que os equipamentos são feitos no Sri Lanka, nossa fábrica fica no Sri Lanka. O Sri Lanka não tem navio direto para o Brasil, então ele sempre faz um transbordo, faz um em Singapura, ou faz na Europa direto e depois vem para cá. Então, assim, leva praticamente 45 a 60 dias para chegar o equipamento depois que ele foi fabricado na fábrica. Ficou pronto, né? E aí depois ainda tem mais uns 10 dias para a gente fazer a liberação da importação. Chega aqui, navio atracar, descarregar do navio, passar pela alfândega. Itajaí ainda tem uma vantagem boa que, assim, 2, 3 dias a gente consegue fazer as liberações alfandegárias aqui, porque o porto é muito ágil, bem mais rápido, né? Muito moderno. Então, só que assim, até a parte de liberação, que é só a conferência de documentação do fiscal, leva 2 a 3 dias. Só que assim, é um dia para sair do navio para o porto. Aí se tiver fila, fica mais um dia parado. Aí vai para fiscalização. Aí espera saber se vai ser fiscalizado mais a fundo ou não. Quando é fiscalizado, tem os canais de fiscalização. Aí, às vezes, assim, se for rápido, passa direto só a documentação. Se achar que tem alguma coisa suspeita, alguma coisa errada com a importação, o fiscal manda abrir tudo, quer fiscalizar a caixa, olhar não sei o quê, então pode demorar mais. Aí depois que dá a liberação do porto, tem que pedir para a transportadora ir lá com o caminhão para pegar o container inteiro. Aí isso aí mais um dia para fazer. Depois o cara vai entregar no galpão. Depois que entrega no galpão, leva mais... A gente tem que fazer a contagem. Tem que fazer, tipo, chegou 300 caixas, a gente tem que contar, abrir todas as caixas, conferir, ver tamanho, modelo, não sei o quê, para jogar no sistema, para depois poder vender. Então tem todo um procedimento aí que as pessoas não entendem. Não é muito assim, eu não estou sentado na garagem, abro um monte de caixa e falo, tem aqui, vai sair distribuindo e vai chegar nas pessoas. Alguns acham que é assim.
Alguns acham que você vai chegar lá, bate no navio lá, já abre o container na hora que está saindo do navio e fala, não, preciso pegar esse aqui porque fulano lá do Ceará quer com urgência porque ele vai pro Downwind amanhã. Então, esse aqui eu vou tirar logo. Não pode. Tem que seguir um procedimento para fazer. Total, irado, irado. Bruno, acho que, né, a gente está muito familiarizado, a maioria aí dos kitesurfistas, né, e do público que acompanha a gente na forte presença da Duotone. Então a Boards More tem outras empresas, né, como a gente estava falando no começo, e a Duotone é o que mais se destaca, mas conta um pouquinho dos outros serviços e outros produtos que a Boards More atua aqui no Brasil, além da parte de kites com a Duotone. Bom, por enquanto a gente está só na parte de kite. Tá. A gente tem o segmento também de wind e de SUP. Só que, também, como eu falei, tem passos a gente seguir para conseguir trabalhar tudo. Então a gente começou, está fazendo 2 anos agora a empresa, fazendo o 3º ano já. Então a gente tem que primeiro estruturar a empresa, toda a base da empresa. Então, assim, a gente está vendo. Primeiro, agora, esses 2 anos foi só de tentar conscientizar as pessoas como trabalhar, o que trabalhar, qual é o procedimento que a gente vai seguir. Uhum. Esses dia a dias de, eu tenho que fazer esse planejamento assim, assado, as coisas chegam assim, os pedidos têm que ser feitos de tal forma. Isso aí tudo a gente passou esses 2 anos tentando educar as pessoas, os lojistas, a forma de trabalhar, que é basicamente como é feito na Europa. Todo mundo da Europa trabalha dessa forma. E aí, dentro disso aí, até a gente aprender também como operar dessa forma no Brasil. Então, aprender todas as partes de logística, de tempos que levam, a parte de financeira, quanto custou, quanto está sendo os custos das coisas chegarem, quanto está sendo os custos de envio. A logística interna no Brasil também é complicada. Depois que as coisas chegam para mandar do Sul para o Nordeste direto, vai pingando em vários locais. Tem transportadora que não quer levar prancha, não aceita por causa do tamanho, é maior do que cabe nos locais, nos sorters que ela tem de separação. Então, a gente ainda está estudando como que a gente vai trazer os outros produtos pro Brasil. Então, a parte de wind, a parte de SUP, isso aí a gente já está fazendo os cálculos de como é que vai ser feito, baseados no que foi feito em cima do kite. Do kite mesmo. Na parte de kite, a gente tem feito a gente tem tentado fazer toda a cadeia logística que a gente precisa. Então, distribuição, importação toda, armazenagem, distribuição, assistência técnica e a parte de marketing. Então, tudo isso a gente tem feito em cima do kite para tentar fazer um case em cima dos outros produtos que a gente vai ter ainda. Irado. E aí, desses 2 anos que você está comentando com a gente aqui, da chegada da Duotone no Brasil, teve um crescimento da empresa? Você viu ali, de ano para ano, como é que foi essa aceitação do mercado nacional para a chegada da Duotone no Brasil? Você vê alguns pontos positivos aí? Conta um pouquinho dessa parte. O pessoal está perguntando aqui, devido a isso, rumores de... Não, Wesley, depois eu vou comentar sobre isso. Não tem nada de não vai lançar 2021, não. Eu vou comentar sobre essa questão aí. Se você quiser já responder, Wesley, sobre a questão dos equipamentos, você fica à vontade. Tá. Ele perguntou o seguinte, falando que não vão lançar produtos 2021. Não é isso. Devido a essa paralisação que teve em relação à Covid, tudo que a gente já estava no planejamento de 2021, que começou em janeiro e fevereiro. Então a gente já tinha feito uma parte de planejamento dos equipamentos. Quando chegou ali final de fevereiro, o mundo inteiro começou a parar por causa da Covid. Então as fábricas pararam, as lojas pararam, tudo parou, o mercado inteiro, a cadeia toda do mercado foi parada. Então, com isso, assim, gerou com que a gente tivesse estoque, tanto nosso quanto nos nossos revendedores, parado. Então, para a gente não... E vai ficar esse tempo agora praticamente 3 meses com zero de faturamento, zero de serviços. Então, para diminuir o impacto tanto na empresa a nível mundial, quanto nos lojistas, escolas e tudo mais, a gente vai atrasar o lançamento de 2021.
Então, em vez de lançar o 2021 em setembro, a gente vai lançar 2021 provavelmente em 2021 apenas. Não vai ser lançado antecipado como estava sendo feito antes. Isso aí foi um pedido assim, a nível mundial de todo mundo, porque o pessoal estava comprando, recebendo ainda agora equipamento 2020, o pessoal está lotado de equipamento 2020, tanto no Brasil, não é lotado, assim, mas eles estavam com estoque prevendo que iam ter 3 meses de venda. Então, a gente fez importação, a Dotone Internacional fez fabricações, os outros países fizeram pedidos, então ia chegar agora no meio numa temporada, a gente já está com um estoque em alto e ia fazer uma desvalorização para fazer close-out e ia queimar tudo. Então, assim, ninguém ia ganhar com isso. Então, e, além disso, o produto que os próprios os consumidores finais ia ter uma desvalorização muito grande em cima do equipamento que ele acabou de comprar e não conseguiu usar. Porque eles, em alguns locais já estão, na Europa, por exemplo, não a questão só do Covid, mas desde novembro, começo de novembro, começa a parte de inverno forte. Então ninguém usa os kites. Então todo mundo comprou equipamento 2020, usou até final ali de outubro, para de usar e ia voltar a usar agora depois de março, quando começa a primavera primavera e verão lá na Europa. E esses equipamentos iam ser extremamente desvalorizados porque já ia lançar close-out com os novos baratos. Então a gente, juntando todas as sugestões que foram dadas em cima das soluções de mercado, a gente vai atrasar só o lançamento do que vai ser 2021. A Covid-19, na verdade, ela vai dar um impacto. Isso, assim, provavelmente todas as marcas vão seguir o que a gente está fazendo. A gente normalmente é líder de mercado e a gente tem essa facilidade não facilidade, mas assim, essa meio que liderança no mercado também na parte de estratégias de como proceder. Então, apesar do que as pessoas acham assim, o mercado é pequeno e unido de certa forma, mesmo os concorrentes se falam. Então, assim, o CEO da Dotone, da Boards & More na Europa, está em reuniões quase que semanais com todas as outras marcas também. Então, eles para ver como vai ser a saída disso aí. E todo mundo acha que o impacto que está tendo isso vai impactar, de certa forma, assim, 2, 3 anos de faturamento. Não de crise, mas tipo, não só de faturamento, mas para consertar o que foi feito. Então, tipo assim, a gente vai adiar o lançamento que cerceria feito em setembro, a gente vai adiar para 2021. Quando foi feito esse adiamento, de certa forma, impacta no 2022 também. E aí, até o ponto em que a gente vai chegar no equilíbrio para voltar ao que é o normal. E a gente, como a gente é líder de mercado e tem esse volume muito maior que os outros, a gente não vê, de certa forma, como os outros também não seguirem o que a gente está fazendo ou não terem a mesma visão. Procedimento, né? Até porque os outros estão em contato com a gente. Então, isso aí não tem como fugir muito disso e falar, não, eu vou fazer meu negócio certo, vou lançar antes de todo mundo. Tá, não vai ser muito eficaz porque, assim, a própria rede das marcas estão pedindo que seja feita essa coisa porque eles não querem perder dinheiro. Se a gente fizer o contrário, a gente está impactando, está sendo negativo na nossa rede. Não é tipo, não, eu vou fazer porque eu quero fazer e vou fingir que nada está acontecendo com o Covid. Não tem como ignorar o que está acontecendo. Então, todas as empresas, de certa forma, vão ter alguma forma o que fazer. Show. Ele perguntaram aqui sobre os valores e tudo mais. Então, os equipamentos 2020 vão continuar sendo 2020 e vão se estender por 2020 e pela temporada 2020. Então, os lançamentos 2021 só vão ser feitos em 2021. E assim vão manter, todos os equipamentos vão manter iguais, vão manter as mesmas cores. Possivelmente tem algumas alterações de cores em relação, assim, a parte de fabricação também sofreu alguns impactos em relação ao material. Então, o material tem que ser antecipado, pedido antecipado quase um ano de antecedência. Então, às vezes, assim, não foi feito a quantidade de equipamento em cima a quantidade de tecido em cima das cores. Então, eles vão continuar os mesmos kites. Talvez, se for necessário, tenha alguma variação de cor, mas ainda vai ser o mesmo equipamento que é 2022. 2020, quer dizer, desculpa.
Uhum. Show, respondido aí. Brunão, voltando ao ponto lá, a gente estava falando sobre o crescimento da empresa nesses 2 anos aí. Conta aí, foi positivo? Como é que foi essa experiência? Sem falar dos impactos atuais, que a gente sabe que vai mexer muito aí, como a gente já estava comentando. Mas nesses 2 anos, o que vocês viram de benéfico do Otoni no país? Essa foi uma das partes mais difíceis da empresa, que a gente, como entrou, o que esperar do mercado, como o mercado ia reagir, Uhum. mas reagiu de forma muito boa e a gente teve um crescimento Legal. muito, muito grande em cima de tudo que a gente estava fazendo, principalmente em cima dos próprios lojistas da rede, que já estavam na rede. Então a gente nenhuma forma o crescimento, a gente entrou assim, falando, a gente tem que vender para todo mundo, tem que trabalhar com todo mundo, vamos sair abrindo mercado, fazendo... Foi tudo bem estudado, o primeiro ano praticamente foi dado mais ênfase em cima de quem já estava trabalhando, quem já estava fazer com que essas pessoas crescessem dentro do mercado. Para o segundo ano a gente começar a tentar ver alguns gaps que a gente tinha no mercado em regiões que a gente não estava atuando, para a gente começar a abrir. E aí a gente está indo aos poucos agora, em alguns passos, abrindo esses outros vendedores, outras escolas, e vendo planos de como continuar expandindo dentro do mercado. Irado. E aí você sentiu que houve também, não sei se vocês têm alguns dados mais macros em relação ao kitesurf, houve um crescimento do kite no país, ou você acha que foi uma constante ali nesses dois anos? Não, houve. Nos últimos anos teve um crescimento bem grande, mas assim, a gente conseguiu notar que, não só falando dos 2 últimos anos que a gente está trabalhando, mas assim, o crescimento que a gente viu no mercado nos últimos, digamos, 4, 5 anos, ele foi de certa forma desordenado, e o crescimento assim, cresceu muito em público e não cresceu muito em estrutura. Tá. E aí volta aquela questão que eu falei, que foi assim, a coisa mais difícil que a gente teve para implantar a marca no Brasil foi achar uma estrutura boa para receber aquilo ali, para receber aquilo que a gente estava se propondo a fazer. Porque, assim, a gente tentou botar a mesma estrutura que já era usada na Europa. Só que na Europa você tinha, tipo, os clubes de windsurf vem de 30 anos para cá. Então eles têm 30 anos de experiência de como trabalhar, de como fazer as coisas, que alguns passaram para kite, outros ficaram em wind kite, aí entrou SUP. Então eles têm uma experiência e de certa forma já tinha uma base montada para receber tudo isso. E quando a gente chegou, a gente tinha uma base, mas era uma coisa desordenada. Tipo, ninguém tinha tido um volume grande de fornecimento para saber qual era o potencial real que ele tinha no mercado dele local, de cada estado, quanto que ele precisava para ele trabalhar 100% a demanda que ele tinha, como que era trabalhar uma escola 100% de uma marca e ter a marca ajudando, impulsionando com demos, com outras coisas. Então eles não tinham nem noção de quanto o marketing que a gente estava fazendo ia impactar no dia a dia deles. Então, o mercado cresceu muito em níveis de usuários finais. Tinha muitos usuários finais, mas era uma bagunça. Ninguém tinha equipamento, peça de posição. Se queria um kite, era assim, eu quero um kite 9. Não especificamente, eu quero um do Otoni Neo 9. Ele falou assim, eu quero um kite 9, porque... E aí, tipo assim, saía no mercado inteiro procurando quem tinha um kite 9, onde ia conseguir. Aí ia ficar, passava 2, 3 meses procurando um kite para saber onde pegar e não sei o quê. Então, essa parte foi muito difícil a gente conseguir dar essa organizada no mercado. E isso aí está sendo uma parte que a gente está bem preocupado em cima de... não é só preocupado, mas também o foco agora, depois dessa crise, é justamente tentar fazer com que a gente mantenha essa rede e ajude essa rede a se manter dentro da crise que está tendo. Então, teve um crescimento muito maior, eu acho, na parte de consumidor final do que na parte de estrutura. E aí levou, assim, apareceu milhões de trips, de hotéis, mas as pessoas estavam, todo mundo assim, cada um para um lado, cada um fazendo de uma forma diferente, e sem uma certa união, uma coordenação, uma parte de como a gente vai atuar, como vai crescer, que tipo de crescimento, até digamos, uma interação entre as partes, tipo, a loja interagir com a Kite Trip, que é quem traz o cliente, que interage com a escola, que interage com o hotel. Então, fazer essa rede completa funcionar junta é bem difícil. E a gente está trabalhando justamente em cima desse tipo de coisa. Fazer com que
toda a rede esteja integrada. Boa. E aí, já falando da rede, atualmente vocês estão com quantos dealers e em representação em quantos estados do Brasil? A gente está com dealers, está mais de 100, mais ou menos 110, e escolas tem mais ou menos umas 80. Praticamente a gente está em todos os estados do Brasil. A gente tem uma certa falha ali onde o vento é mais fraco, ali entre Rio Grande do Norte, um pouco mais para baixo do Rio Grande do Norte e até ali o Espírito Santo, até Vitória, mais ou menos ali. Um gap ali. Essa parte ele tem um gapzinho, mas assim, a gente está fazendo bastante estudo em cima do que está acontecendo, o que não está, mas o vento é muito variável, o tamanho de cais e tudo mais. Não é que o local não é bom, mas falta também essa parte de estrutura. A gente chega lá e fala quem está presente lá, quem que tem escola estruturada, quem que tem uma loja. Então, isso ainda não existe nessas áreas. Apesar de ter sempre litoral, ter velejadores, ter o mar, ter lagoas e de ser um local muito bom para velejar. Mas é uma coisa assim, muito esporádica. Então, você pega você não consegue igual o Ceará e fala assim, em agosto vou para o Ceará, vou ter uma semana 100% de kite. Você não consegue ter nesses outros estados. Então, alguns desses estados a gente tem uns gaps. Mas, de certa forma, estamos presentes e atendendo de todos os estados do Brasil. Principalmente os do litoral. Boa. E aí acho que você comentou um pouco, mas acho que vale a gente listar aqui quais são os benefícios, né, de comprar um produto com uma empresa com sede nacional, né? Como que funciona esse suporte? Acho que principalmente uma dificuldade que a gente tem em relação aos produtos e à importação é o pós-vendas, né? Eu preciso de uma peça específica, eu preciso contatar, enfim, de que estado eu estou. Então, como que funciona isso com os dealers, assim, esse relacionamento do pós-vendas e esses benefícios da empresa estar atuando nacionalmente aqui? Como assim, você diz o que a gente oferece? Isso, do pós-vendas, esse acompanhamento, como isso funciona com os dealers? Assim. Então, a gente faz a parte toda de garantia, a gente trabalha com os dealers, oferece toda... a gente tenta ter todas as peças de reposição, mas até isso também é complicado, a gente não consegue ter tudo em cima de todos os modelos, todos os kites, todos os modelos, todos os tamanhos e todas as pranchas também. Então, é um equipamento, uma quantidade muito grande de peças de reposição. Mas a gente faz essa parte de garantias, que era uma parte que praticamente não tinha, era muito difícil no Brasil. Ainda é bastante, porque a gente está nessa parte o tempo todo tentando aprimorar o que consegue e o que não consegue. As partes de garantias, não só da reposição, mas a trocas e que temos de quebra, garantias de fabricação, a gente agora consegue fazer de forma imediata. Antes teria que mandar para fora, ter uma aprovação de fora para tentar fazer a troca. Assim, ainda tem uma aprovação de fora, porque tem uns padrões que são seguidos para ter garantia. Mas a garantia sendo aprovada, a troca é feita imediatamente com o estoque que tem no Brasil. A parte toda de marketing também, vocês têm feito uma diferença muito grande em cima do mercado. Então a gente faz o marketing integrado junto com a nossa rede, junto com as nossas lojas, junto com as nossas escolas, com as kite trips que a gente apoia, com os demos para o pessoal ter equipamento para testar. Isso tem feito muita diferença em cima da parte de divulgação. Não só a divulgação, mas assim, do consumidor final conhecer os produtos todos para ele poder tomar uma decisão em cima da compra e entender o que ele precisa, o que ele não precisa. Porque às vezes ele tinha assim as coisas, o Neo é para Wave, mas ele não sabia o que era para Wave. O que quer dizer o Neo é para Wave? Qual é a diferença mesmo? Qual a diferença? O Neo é para Wave, o Vegas é freestyle, então eu não quero o freestyle. Mas assim, ele nunca tinha pego na mão e falado assim, não, então vai ali, veleja com Vegas e agora veleja com Neo. Aí ele vê a diferença e fala, não, agora eu entendi, ele girou assim, girou assado, a força era assim, a força era assada. Então, isso tem feito a diferença e fala, então, realmente o meu é o Neo. Ou então, não, quero no meio termo, ele não dá isso, coisa assim. Então, isso aí fez muita diferença. Tem pranchas também, a mesma coisa, pranchas de wave, parte de... todos os equipamentos, até os próprios lojistas que já trabalhavam com a marca há muito tempo, alguns não conheciam toda a linha de equipamentos, nunca tinham testado todos. Então, a gente tem feito esses testes em cima dos lojistas, tem trabalhado. Tem o nosso meeting anual, que a gente faz o lançamento das marcas, da nova linha.
E aí a gente faz uma apresentação para os dealers do que são as novidades. Eles têm todos os equipamentos lá para testar durante quase uma semana de testes, teste de todos os equipamentos, de todas as modalidades. E aí eles conseguem também ter muito mais informação para fazer a venda depois do que eles estão querendo passar para o cliente. Boa. E aqui no Brasil, quais são os queridinhos ali dos brasileiros? Comenta aí pra gente o que mais vende. O que mais tem vendido normalmente é o Neo. Agora tá o Neo, o Dice e o Evo. Antes o Evo estava na frente do Dice, mas esse ano o Dice ficou muito bom, muito diferente. E aí ele passou na frente do Evo. Mas disparado é o Neo, até a nível mundial. E geralmente o Evo tá brigando agora com o Dice ali em segunda posição. Em termos de prancha, geralmente é a Jaime. Então a gente tem duas linhas de prancha, que são todas as pranchas, os modelos de prancha têm duas linhas de construção, que é a normal e a Techstream. A Techstream é de carbono e a normal de madeira. Então assim, a gente tem as pranchas preferidas hoje, a Jaime normal e a Select normal também, são as duas de madeira. Até acho que mais pela questão de conforto e também pelo custo-benefício. O conforto delas na parte no chop assim, é muito melhor do que a de carbono, apesar de ser um pouquinho mais pesada, mas tem sido as preferidas hoje em dia. Perfeito. E tem algumas novidades que estão chegando, fala um pouquinho aí do Wing, com a retranca retrátil de vocês, a janela de vento, e o kite foil também, que a gente ouviu falar, o Capa, né? Conta aí pra gente se está chegando, se tem outra novidade também. O que vocês estão trazendo? Esse final do ano agora, o nosso lançamento dos equipamentos não são feitos de uma vez só. Então, a gente não chega numa data assim e fala, dia 1º de agosto lança todos os equipamentos. Então, isso ajuda até a parte de divulgação e marketing dos equipamentos, como é que eles são lançados. Então, a gente faz durante 3 meses praticamente, de agosto ao mais ou menos comecinho de outubro ali, a gente faz o lançamento dos produtos. Então, eles vêm sendo lançados dentro de um cronograma, e isso junta com as mídias dos atletas, a mídia internacional, a mídia nacional, o tempo de produção. E a linha normal é lançada entre agosto e outubro, e depois, em fevereiro e março, vem a parte mais ou menos dos Light Winds, que é a parte de foil, a parte do Capa, que é o nosso kite novo ele é um kite foil, não é foil de prancha, kite foil é aquele sem ser inflável. E teve o Neo, desculpa, o Mono e o Juice, que são os dois kites Light Wind. Então essa parte toda lançada agora em fevereiro e março, que vem isso aí. E recentemente é a primeira vez que a Duotone fabrica o kite foil, o Capa? Sim. Não, ele tinha antes, já teve algum tempo atrás um kite foil, mas era voltado para a parte de competição, mas a parte de competição é bem complicada a nível mundial. Então a Duotone decidiu não entrar na parte de competição e se manter mais na parte recreativa, tanto na parte de foil, a asa de foil, quanto na parte de kite foil. Então ele não é para pessoas que não conhecem tanto, assim, o kite foil ele é bem complicado de velejar, não o que a gente trabalhou, mas assim, o kite de race mesmo, aquele de competição, que são as regatas e o olímpico, ele é bem complicado, bem problemático de fazer regulagem, tem vários cuidados a mais do que tem que ser feito, são bem caros, e justamente a gente entrou com uma linha de foil que ela é bem mais amigável para uso normal. Então, para quem está no meio termo ali começou a se, digamos, profissionalizar mais no kite, já está assim, o inflável já não está conseguindo aqueles ângulos de orça que tem, não está conseguindo mais a mesma velocidade, o velejo em ventos fracos e tudo mais, já entra nessa parte do kite foil mais amigável, e tem meio que uma transição se ele quiser partir pro kite race mesmo.
E também uma das novidades do lançamento foi o Wing Foil, que surgiu agora no passado. Ainda estava na dúvida assim, isso vai pegar, não vai, vai ser legal, não vai ser. E deu bastante repercussão, o pessoal tem adorado, todo mundo que tem testado gosta. Não é tão fácil quanto parece, não é muito fácil de subir nas primeiras vezes, mas depois que o pessoal sobe, o pessoal se apaixona e tem sido bem aceito e bem requisitado também no mercado. Irado, irado. Bruno, outra coisa que a gente, né, acompanha diversas empresas que fazem um trabalho social pelo mundo e algumas, né, especificamente no Brasil, vocês tinham um projeto que atualmente está rodando também, que era o Grown Search, da Duotone. Vocês têm algum trabalho social, algum projeto que vocês vão continuar aplicando aí nos próximos anos? Sim, a gente iniciou e vai continuar fazendo o nosso Grown Search. A gente faz normalmente em novembro. E a gente vem a equipe internacional, todos os atletas, eles fazem um free session na Lagoa do Cauípe e selecionam alguns dos talentos locais para receber equipamento nosso, para passar o ano inteiro com equipamento. Não é propriamente dito assim um patrocínio, né? Não é a questão assim, a gente vai pegar e patrocinar ele 100% agora e trabalhar, vai virar um atleta profissional naquele exato momento, mas a gente quer conseguir começar a criar os talentos dentro da marca. Então a gente começa fazendo com que essas seleções façam com que é mais ou menos uma categoria de base. A gente dá a oportunidade para esses atletas começarem a se desenvolver. A partir disso aí, se eles forem desenvolvendo, estão sendo bem novos, então assim, tá de 10 a 15, 16 anos de idade, que ainda está bem novo para o kite. E a partir daí a gente tenta desenvolver eles em cima de parte que vai ter que falar inglês, parte de viagens, como é que ele vai virar um atleta completo, mesmo, né? Completo para devolver para a marca o investimento que ela vai fazer, para ele poder viajar sozinho, para ele poder ter outros patrocínios, para ele poder começar a viajar sozinho, participar dos mundiais e tudo mais, para ele começar a entender isso aí. Então, a gente já está na segunda edição, e esse ano vai ter de novo. A gente não tem a data certa ainda, mas a gente tem inclusive planos não vou abrir todos agora, né, mas tem inclusive planos de ampliar isso aí de forma mais agressiva para ajudar mais. Tanto o último que a gente fez seleção foi do Piauí, então a gente faz no Cauípe, mas assim, a gente está em busca do Brasil todo. Então quem conseguir atender, estar no local e mostrar que tem potencial, provavelmente vai ser selecionado. Então não tem nem questão de especificamente tem que ser do Ceará ou de algum local específico. Então perfeito. A gente tem tentado ampliar isso, até trazer outras marcas, outras empresas, outras pessoas para ajudar, para ver como a gente consegue criar isso de forma mais abrangente, mais fácil para todos os atletas. Boa. Aí, cara, o nosso próximo ponto aqui para fechar a nossa entrevista era muito sobre os impactos dessa crise, né? Qual que é a estratégia? Acho que você comentou bastante, né, dessa solução que vocês estão fazendo e trabalhando para essas próximas temporadas. Se você quiser comentar mais um pouquinho aí sobre isso, se tem uma nova estratégia e quais são os planos, né? O mundo está parado, mas quais são os planos da Duotone aí a hora que as coisas voltarem ao normal? Aí, se tiver alguma novidade, então, conta pra galera. Por enquanto, assim, a gente está tentando planejar, pelo menos a nível Brasil, a temporada começa depois de junho. Então a gente ainda tem aí quase 2 meses. Então a gente está tentando planejar a temporada Brasil como se fosse acontecer normalmente. A gente espera que até lá já esteja fora da quarentena, já esteja as coisas liberadas e tudo mais. Então, assim, o plano é manter a temporada Brasil normal. A gente vai ter que se adequar só à parte de mudanças que vai vir do internacional. Então, até então, o que foi mudado do internacional é o atraso do lançamento dos produtos para dar mais oportunidade de venda dos produtos de linha, que a gente chama agora, que é os produtos que a gente está em 2020, está no produto de linha 2020. E aí a gente entraria com um close-out 2020 para entrar o 2021 em setembro a outubro. Então, em vez de fazer isso dessa forma agora,
e fazer com que a gente tenha que fazer um close-out forte, tanto a nível internacional quanto no Brasil. A gente vai atrasar o lançamento desses produtos e lançar 2021 em 2021. Então, os equipamentos 2020 simplesmente vão ter uma vida estendida maior. E, basicamente, está sendo essa a estratégia para tentar só manter a coisa fluindo. E aí a gente faz com que o mercado mantenha normal. Provavelmente dentro do Brasil a gente vai continuar mantendo os demos, as viagens, as coisas todas. Então, só a única alteração principal que a gente teve que fazer agora foi o nosso meeting, que é a reunião que tem dos revendedores normais, não vai ter esse ano porque o equipamento não mudou. Então, a gente simplesmente não vai ter esse gasto também de marketing. Então, a gente vai tentar transferir esse custo para outros segmentos, a gente conseguir fazer outras coisas de marketing. Perfeito. Show de bola, Brunão. Queria agradecer de novo aí a presença, você aceitar o nosso convite para bater esse papo com a galera. Lembrando que a nossa live vai ficar 24 horas no Instagram da LKB e depois ela vai para o site, a gente sobe a matéria lá, então vira aí um acervo de diversos conteúdos que todo mundo pode acessar a qualquer momento. Agradecer de novo aí a do Otoni Brasil, ao Bruno Nogueira que participou com a gente, aos parceiros da LKB. Eu que agradeço aí a oportunidade, sempre bom, então estamos juntos aí nas parcerias, fazendo junto com a LKB, encontro o Ivan aí em tudo que é lugar que a gente está viajando, o Ivan está junto, tá sempre fazendo cobertura, sempre te ajudando aí, velejando, fazendo um monte de coisa juntos. Irado, irado. Vamos continuar nessa aí, evoluindo esse ecossistema do kite. Acho que o pensamento está muito alinhado aí. Beleza, valeu, obrigado aí todo mundo pela presença. Até a próxima. Valeu, galera. Fica ligado aí na LKB, seu pico de kite na web. Quem quiser acessar o site para ter mais conteúdo e informação sobre a do Otoni, é só chegar lá. Valeu, galera. Falou, abraço.